Hoje, gente, é o Dia Mundial do Diabetes e a gente continua falando sobre esse tema porque a doença atinge 10,5% da população mundial entre 20 e 79 anos. O Brasil é o 6º país em incidência de diabetes no mundo. E sobre o tema, eu continuo conversando aqui agora com a médica endocrinologista, a doutora Ana Paula. Seja muito bem-vinda ao nosso Ver Mais, tudo bem? Boa tarde, Flávia. Obrigada pelo convite, fiquei bem feliz. Doutora, a gente continua falando sobre essas canetas que a gente viu na reportagem. Elas são indicadas para que tipos de diabetes? As canetas, né, que são os análogos de GLP-1, elas são indicadas para tratamento do diabetes tipo 2. Tá? O diabetes tipo 1, o tratamento reservado são as insulinas, né? E existem vários tipos, eu vi que você trouxe, que a doutora trouxe as canetas aqui, né, que são os modelos. Então, a gente tem esse modelo que é o Ozempic, tá? Que é a semaglutida. Então, é o modelo mais novo que a gente tem, tá? Que é de aplicação semanal. A gente também tem o Trulicity, que é a dulaglutida, também de versão semanal. E aí a gente tem o Victoza e o Saxenda, tá? Que são versões de aplicação diárias. O Victoza e o Saxenda, eles são a mesma substância, tá? Só que primeiro surgiu, né? Lá em 2011, mais ou menos, o Victoza, liberado em bula para tratamento do diabetes tipo 2, tá? E aí depois veio em 2016, mais ou menos, o Saxenda com liberação em bula para tratamento de obesidade. Então, a dose que a gente usa para tratamento do diabetes é uma dose menor. Então, essa caneta, se você girar aqui, ela vai até 1,8. Essa daqui, para tratamento da obesidade, a gente usa uma dose maior, até 3 miligramas. Então, por isso que foi lançado. E aí, quando ele fala ali na reportagem, né, de uma medicação que vai ser lançada, vai ser a mesma molécula, a semaglutida, que é do Ozempic, mas numa dose maior, então, do que a gente tem disponível atualmente, né? Então, para o diabetes, a gente usa uma dose até 1 miligrama. E para tratamento da obesidade, a caneta ela vai ser até 2,4 miligramas, então uma dose até maior. E quando a gente fala de custo desse medicamento para quem tem a doença, é um custo alto, doutora? Infelizmente, né, é um custo bem elevado. É uma medicação, assim, das melhores, né, que a gente tem disponíveis atualmente para tratamento do diabetes e da obesidade também, né, as que são liberadas. O Ozempic lá nos Estados Unidos já é liberado, então, como falou na reportagem, ano que vem, né, vai chegar essa com liberação em bula semanal. Mas o que acaba atrapalhando muito o uso é realmente o custo, né? Porque a gente tem uma segurança grande, é uma medicação que tem uma efetividade muito boa, né? Mas o custo realmente pesa um pouquinho aí no bolso. Isso que eu ia perguntar, o que esse medicamento melhora para quem tem a diabetes? Que benefício que traz para essa pessoa? Essa medicação, então, ela é um hormônio que o nosso corpo já produz, tá? Mas o nosso é produzido pelo intestino. Então, esse hormônio ele é produzido e logo ele já é degradado. Então, foram feitas modificações, né, ali na molécula para que esse hormônio ele dure mais. Então, esse hormônio ele vai tanto agir no pâncreas, levando uma produção maior de insulina, mas dependente de alimento. Então, por isso que ela não é uma medicação que tem elevado risco, né, de hipoglicemia, de baixar demais a glicose, tá? E ela também age ali no fígado, fazendo com que o fígado produza menos açúcar, né, menos glicose. E ela também vai ter uma ação cerebral. Então, lá no cérebro, ela vai agir no hipotálamo, que é uma região do cérebro que controla o nosso apetite. Então, ela age inibindo essas regiões no hipotálamo que faz com que a gente tenha fome, né? Então, ela dá mais saciedade também, que é aumentar o intervalo até a gente ter fome, né? Então, por isso que acaba ajudando a emagrecer no peso também. E sobre as pessoas que acabam, a gente sabe de casos de pessoas que usam sem ter obesidade e usam para perder peso, né? Isso é perigoso, doutora? É perigoso, né? Porque todo medicamento ele vai ter uma indicação de uso. Então, apesar dessas medicações, no geral, serem muito seguras, elas têm sim as suas contraindicações que devem ser respeitadas. E claro que assim, o perder peso, né, a gente tem que entender que não basta só usar um medicamento, né, vai muito além disso. Então, necessita de uma readequação ali da alimentação, de atividade física. E muitas vezes, assim, a medicação, mesmo para alguém que tenha realmente excesso de peso e obesidade, ela vai ter, o médico, né, que vai avaliar se essa medicação realmente tem indicação para aquele padrão alimentar daquela pessoa. Porque tem um tempo que a pessoa pode utilizar? Não tem tempo máximo, né? Isso é uma até pergunta frequente em consultório, mas como a questão tanto do diabetes
quanto da obesidade, né? São condições crônicas, então a gente não tem tempo máximo de uso, até porque o tratamento dessas condições tem que ser para o resto da vida, né? Se vai ser com essa medicação ou não, aí o depende médico da vai avaliando. avaliação. Doutora, a pessoa que utiliza essa caneta no tratamento da diabetes ajuda a evitar que outras doenças apareçam? Sim, né? Na verdade, como a principal causa, né, de outras doenças metabólicas, o colesterol alto, a pressão alta, é o excesso de peso. Então, como essa medicação ela ajuda no controle de peso, a gente também faz com que a gente reduza, né, a incidência, então, ou o aparecimento de outras doenças, como colesterol alto, pressão alta e até mesmo diabetes, né? E no geral, hoje, quando a gente fala de diabetes, a gente pode fazer alguma coisa para trabalhar a prevenção? Sim, na verdade a prevenção é o principal, né? Até é o tema da campanha, né, desse mês, a educação em diabetes, tá? Então a gente mostrar, né, para as pessoas que realmente o prevenir é sempre melhor do que remediar, né? E que a prevenção vai envolver realmente uma alimentação equilibrada, o estímulo à prática de exercício físico. E, na verdade, essa prevenção ela vem desde a infância, né? Então, a gente tem que estimular as nossas crianças a serem ativas, diminuir o consumo, né, dos produtos ultraprocessados, que são ricos aí em açúcar, em sódio, em gordura, né? Então, acho que a prevenção começa desde cedo. Desde pequenininho, né? E hoje em dia, com videogame, computador, as crianças estão brincando Mais menos, se mexendo sedentárias. menos, né? Muito obrigada pela conversa. Até a próxima. Imagina, eu que agradeço. Tchau,